Se você é do mundo corporativo, além dos seus perfis no Instagram, no Twitter, no TikTok e em outras redes sociais em que você às vezes é mais despojado, muito possivelmente você também está no LinkedIn, uma plataforma que tem mais de 1,15 bilhão de usuários globalmente, segundo dados do Demand Sage. Para além do local onde se procura um novo emprego, a rede tem sido ponte para conexões, fórum de discussões das mais complexas às mais triviais sobre o universo corporativo, o universo empresarial e um oceano azul para os top voices, o selo que o LinkedIn dá para os influenciadores que são mais relevantes, que têm mais autoridade dentro da plataforma. Aliás, boa parte dos entrevistados que passaram aqui pelo programa, pelo Dinheiro Entrevista, em edições anteriores, tem um alcance gigantesco por lá, alguns são top voices também. E aliás, fazendo meu jabá por aqui, eu peço também para você acompanhar a gente da História Dinheiro lá no LinkedIn, onde a gente tem mais de 550 mil seguidores. E hoje eu converso com um executivo que há 13 anos trabalha no LinkedIn e é o atual diretor-geral da empresa para América Latina, Milton Beck. Tudo bem, Milton? Tudo bem, obrigado pelo convite. Brigadão por falar com a gente. Eu que lhe agradeço aí por falar com a gente aqui do Dinheiro Entrevista. Aliás, um papo aqui justamente sobre uma plataforma que a gente lida aqui no dia a dia, né? Porque os cortes do programa a gente sai no LinkedIn, né? É uma plataforma que a gente usa bastante e tem bastante assiduidade com o tema do programa, né? A gente fala com executivos, com gente de mercado, do mundo corporativo. E, aliás, antes de a gente começar o papo, só por curiosidade, né? Você está há mais de uma década no LinkedIn e eu, como Gen Z, né, não peguei sei lá, os anos 2000, o começo da internet, assim. Quanto tempo tem o LinkedIn e quando ele se tornou o que ele é hoje, assim? A empresa foi fundada em 2003 na Califórnia, como outras empresas, né, dessa época que foram fundadas, era uma rede para conectar profissionais, primeiro lá no Vale do Silício, começou a crescer, não tinha um modelo de monetização, não sabiam como iam ganhar dinheiro, e em determinado momento as empresas de tecnologia começaram a perguntar para o LinkedIn se não daria para usar a rede para buscar profissionais que estavam lá nessa rede. E se iniciou uma monetização, começou a crescer exponencialmente, realmente, e expandir para o mundo inteiro, né. Então aqui no Brasil foi traduzido para português em 2010, que aqui deu um pico, eh, traduzir a plataforma para português foi um grande gatilho, né. Eh, a empresa começou operações aqui em final de 2011 e eu entrei em 2012. Então você foi um dos primeiros, eu imagino. Eu fui o segundo, né. Nessa época a gente tinha 5 milhões de usuários a gente atendia basicamente, a gente estava no meio da pirâmide organizacional. E começou a crescer, crescer, crescer. Foi um círculo virtuoso de empresas usando o LinkedIn para recrutar, empresas usando o LinkedIn para fazer marketing e mais gente vendo interesse em LinkedIn. Então começou a crescer tanto pelo lado de empresas utilizarem a plataforma para fazer seus negócios, quanto usuários usando o LinkedIn para se desenvolverem profissionalmente. E aí passou a crescer em torno de 10 mil a 12 mil novos usuários criando perfis todos os dias. E é esse ritmo que a gente tem desde então. Então a gente passou de 5 milhões no primeiro ano para 10 milhões, para 15, para 20 e agora estamos com 85 milhões no Brasil. Caraca, muita gente. É, quase chegando, se aproximando cada vez mais da metade da população total e É, boa parte da população adulta, né? a gente compara com a população que trabalha, né. Uhum. Então a gente pega em torno de 65% dos trabalhadores, das pessoas que estão em fase de trabalho aqui no Brasil, né. Perfeito. E é justamente nesse ponto, né, eu acho que assim, tem aquele grande, não diria que é estigma, né, mas aquela imagem, poxa, o LinkedIn é um lugar onde é bom para você achar trabalho, você procurar uma vaga por lá. E como eu citei aqui na introdução, né, acho que é mais do que isso, né, vocês são um fórum, é uma rede, hoje em dia é uma rede social mesmo, as pessoas iniciam discussões que são muito relevantes lá, é um canal de comunicação de peso, né, para a maioria dos temas do mundo corporativo, mas no ponto de procurar trabalho, assim, eu acho que assim, é um tópico muito atrelado a vocês, obviamente, e vocês até têm hoje em dia, acho que há um tempo é possível você candidatar diretamente por lá, né, algumas vagas você consegue ter um easy apply, né, e geralmente aparece no perfil da pessoa, né, tipo, LinkedIn helped me to get this job, né, tá É. lá quando a pessoa, conseguiu aplicar para aquela vaga através do LinkedIn. E geralmente é um processo que é díspar de várias plataformas que às vezes o pessoal reclama, né, fala: "Poxa, LinkedIn você só meio que não precisa fazer nada, né, porque os dados estão na plataforma, e outras plataformas você, putz, tem dinâmica, vai, volta, tem muitas etapas, assim. Você se considera uma plataforma muito competitiva nesse meio de fazer as pessoas acharem trabalho? E como é que vocês lidam com isso hoje, né? Qual o potencial do LinkedIn de fato para alguém conseguir usar ele para achar um trabalho? Então eu vou separar então achar um trabalho, achar um novo emprego, acho que é um dos pilares
de crescer na carreira, tá? Então, a missão do LinkedIn é conectar profissionais para fazê-los mais bem-sucedidos e mais produtivos. Você pode ser mais bem produtivo e mais bem-sucedido continuando no seu trabalho atual, ou empreendendo, ou só estudando. Então, assim, arranjar um novo emprego pode ser uma das alternativas para você se tornar mais produtivo. Então, o LinkedIn ele cobre todas essas áreas de como eu posso adquirir conhecimento, como eu posso aumentar meu networking, como eu posso conhecer empresas e pessoas que eu não conhecia. Então, ele tem essa abrangência geral. Quando a gente pensa em buscar um novo emprego, que é pelo qual ele é muito conhecido, inclusive, né? A gente, eu te dar uma métrica, nós temos sete pessoas que conseguem um novo emprego no LinkedIn por minuto no mundo, tá? Então é uma métrica bastante impressionante, né, do número de usuários que conseguem e a gente fica sabendo, porque normalmente a pessoa está no emprego, quando ela consegue o emprego, ela muda e ela atualiza o perfil dela no LinkedIn, né. Então a gente tem essas métricas e funciona muito bem. Então funciona muito bem, não só porque não é muitas das quando você pensar, quando veio o advento da internet e apareceram os sites de emprego, que você deixava um currículo lá e depois que você deixava o emprego, você nunca mais voltava, né. Então, o LinkedIn é uma plataforma dinâmica, onde as pessoas se apresentam, elas mostram quem elas são, o que elas trabalharam, o que elas estudaram, elas podem deixar exemplos dos trabalhos feitos, né? Se a pessoa é um músico, ela pode deixar um vídeo ela tocando, se ela é um arquiteto, os projetos que ela fez, e assim por diante. Então, ajuda muito a conectar eh, empresas que necessitam de talentos específicos e esses talentos que às vezes não sabem qual empresa aí, né? Então, o LinkedIn ajuda muito a fazer esse match. Perfeito. E nesse sentido, assim, né, para além do que eu acho que é mais elementar, né, que é, poxa, você ter uma boa formação e tudo mais, de termos práticos, né, para quem tá no LinkedIn, qual que você diria que são as principais dicas para conseguir ser mais acessível, para que os recrutadores olhem mais para você e para você conseguir acessar uma vaga mais facilmente dentro da plataforma? Então, assim, acho que tudo começa no perfil, tá? Então, você tem que ter um bom perfil. O seu perfil começa com uma foto normal, como você iria para o trabalho. Você descreve quem você é em 4 ou 5 linhas, fazer um resumo seu. E a partir daí você coloca o sistema ajuda muito a preencher a plataforma o perfil. Então você coloca seu trabalho, onde você trabalhou, não somente onde você trabalhou e o período, mas o que você fez de relevante. Você coloca seu currículo acadêmico, eventualmente opções de coisas que você fez de voluntariado, exemplos de trabalho e assim por diante. Então, assim, você começa se mostrando, você faz seu marketing pessoal e se apresenta para a sociedade, vamos dizer assim. A partir daí, eh, você tem que começar a se conectar. Conectar o quê? Se conectar a empresas que você tem interesse eventualmente em trabalhar, a profissionais que você admira, que você quer saber conteúdo ou quer ter uma relação. Então, eu sou um engenheiro mecânico, eu vou me conectar com outros engenheiros, com diretores industriais, com pessoas que podem ter conteúdo que seja relevante para mim. Vou seguir empresas, vou seguir publicações e vou começar a interagir. Então, acho que o lado importante da plataforma que é, apesar de eu ter falado que se começa preenchendo um perfil, esse é só o começo. A parte importante é você atuar na plataforma, tá lá, ler artigos, fazer cursos, comentar, aplicar para vagas, conhecer empresas. Tudo isso vai fazer com que você é uma rede social. Então, assim, apesar de ser uma rede social diferente de outras, onde é uma rede social onde você está lá para desenvolver sua carreira, não deixa de ser uma rede social onde os usuários, esse 1,150 bilhão que você mesmo comentou no começo, estão lá para fazer diversas coisas, né? Então, eu acho que a dica importante é crie seu perfil, mas além disso, entre 10, 15, 20 minutos por dia para se atualizar. Perfeito. Isso, ainda nesse ponto, né, como você citou, tem alguns cursos do LinkedIn, inclusive, né, que acho que você consegue se capacitar com ferramentas da própria plataforma, né. O que que vocês têm na prateleira hoje e o que que seria, acho que, mais relevante para os profissionais de maneira global, assim? Acho que o interessante, a nossa plataforma chama LinkedIn Learning. E por que a gente lançou essa plataforma? Porque quando a gente via que existia, muitas vezes as pessoas aplicavam para uma vaga e não entravam porque tinha um gap das habilidades que esse profissional tinha versus as habilidades que eram desejadas pelas empresas. Então, na medida que a gente começa a ver que existem esses gaps, nós tentamos cobrir esses gaps. Esses gaps podem ser cobertos não somente com cursos de longa duração, faculdades ou o que seja, mas com cursos que tem no LinkedIn. Então, hoje a gente tem 24 mil cursos disponíveis no LinkedIn Learning. E são centenas que são lançados mensalmente, tá? E como que funciona essa dinâmica de criar cursos? Nós temos cursos de 2 minutos, cursos só de áudio, cursos com vídeo, cursos de todos os tipos, tá? E que cobrem diversas áreas de expertise. Então pode ser desde
que a gente chama de habilidades, interpessoais. Eu quero saber como dar feedback para o meu funcionário que não está indo bem. Eu quero saber qual a melhor forma de pedir aumento para o meu chefe. Eu quero melhorar meu estilo de comunicação. Eu quero saber fazer uma apresentação. São habilidades mais interpessoais. Até quero desenvolver uma planilha Excel com pivot table e não sei fazer isso. Quero desenvolver nessa linguagem de programação. Então tem todos os tipos de curso. E o bacana é que, à medida que a gente vai vendo onde está havendo mais demanda e mais demanda por tipo de trabalhador, por tipo de habilidades, e a gente está vendo que essas ofertas não estão disponíveis, a gente fala Uhum. assim: tem muita gente precisando de funcionários que entendem inteligência artificial e não tem tanta gente que entende inteligência artificial assim. Hora de fazer cursos dessa área. Então a gente já, por exemplo, de inteligência artificial, que é um tópico que está muito em evidência, nós temos quase 1000 cursos disponíveis na plataforma. Perfeito. É, aliás, tá na pauta aqui falar de IA, mas antes disso, como a gente estava falando aqui, né, é uma rede social mesmo, né, onde as pessoas conversam bastante. Eu acho que, assim, eventualmente, quando eu abro, sempre o primeiro post é de algum. É quase um fórum, assim, de alguma discussão. E acho que o LinkedIn, aliás, a rede social que tem os comentários mais respeitosos, assim, né? Porque geralmente é uma zona, assim, outras redes sociais, os comentários do LinkedIn, o pessoal sempre acho que leva muito a sério, assim, vira uma discussão construtiva. Me lembra até o Reddit, essas redes que você tem um fórum ali, que o pessoal vai colocando embaixo comentário atrás de comentário. Eu acho que, assim, há uns, 3, 4, 5 anos, né, desde a pandemia, a principal discussão, uma das, né, que pega lá, é aquela discussão sobre o modelo de trabalho, né, porque acho que abarca todo mundo, né, quase todo mundo, né, principalmente que é do mundo corporativo, sempre tem essa dicotomia entre o presencial, o home office e o híbrido no meio do caminho, né. Queria saber, assim, qual que é a visão do LinkedIn sobre esses temas e sobre a rede ser um palco tão grande desse tipo de discussão do mundo corporativo. Esse é um tema de discussão como muitos outros, né, é um tema interessante. Eu acho que até que ele já está menos, falado do que ele estava falado até 2 anos atrás, na volta do Covid, né, que era o Uhum, assunto número um de muitas plataformas. Eh, eu acredito que o importante é a pessoa ter a possibilidade de executar o seu trabalho da melhor forma, né. E esse trabalho da melhor forma não significa somente seu trabalho individual. Então, muita gente eu tenho uma visão que eu sou muito a favor do trabalho híbrido. Nem remoto e nem presencial todos os dias, tá? Essa é a minha posição pessoal. Eu acho que às vezes eh, você economiza o tempo de transporte de ida e de volta do trabalho, você às vezes está mais focado, você tem menos interrupções quando você está num local privado que você não está no seu trabalho. Então tem algumas vantagens, mas não estar no trabalho, fisicamente, nunca, também não é uma grande coisa, porque muitas das conversas, e das resoluções e das soluções de problemas são resolvidas em encontros ocasionais no café, no corredor. Você faz relações com pessoas que você não teria normalmente, que você não vai agendar uma reunião, você pode encontrar no escritório. Você tem essa parte social, você tem a parte de cultura, tem a parte de colaboração. E eu acho que tem um lado importante, que é, se você está indo bem trabalhando sozinho, talvez se você estivesse junto, você podia ajudar alguém que não está indo tão bem, né. Se você está sofrendo, trabalhando sozinho, talvez você possa se beneficiar de alguém que está lá fisicamente também, tá. Então eu acho que a argumentação de que: "Não, mas eu trabalho muito bem sozinho", talvez você individualmente sim, mas as empresas são times, né. E esses times normalmente se beneficiam de uma certa interação, né. perfeito. Eu acho que, assim, outra discussão que também ganhou bastante fôlego lá, também sobre modelo de trabalho, é aquela discussão da semana de 4 dias, né, que eu acho que também ganhou voga. Acho que ela foi testada em alguns países, até algumas empresas, né, por iniciativa privada fizeram isso. E eu queria saber até se tanto sobre esse tema quanto home office, se vocês têm dados, ou vocês olham para isso, vocês conseguem tirar uma conclusão, e também qual a sua visão sobre esse tema da semana de 4 dias. Essa eu não sei se a empresa tem uma posição sobre isso, tá. Uhum, A minha posição em particular, eu acho que 5 dias está bem razoável, tá. Então eu não sei quão popular uhum, essa ideia, mas assim, eh, às vezes as pessoas precisam sair, precisam fazer coisas pessoais, mas eu toda a minha vida trabalhei 5 dias, eu não, eh, acredito que é um período razoável, tá. Talvez a gente consiga atingir níveis de produtividade que reduzam isso para 4 dias. Eu não estou vendo tanto isso aqui acontecer aqui no Brasil, tá. E mesmo fora do Brasil, dentro do mundo em que eu frequento, de outras empresas, são muito poucas, tá. Então, não sei te dizer
com precisão, não tenho métricas, não tenho os números, mas eu não tô vendo isso, tá? Perfeito. E para fechar esse tópico ainda de discussões, da rede que geralmente tem na rede, geralmente que permeiam o LinkedIn, tem acho que outra discussão que ganha muito fogo também, é a discussão, principalmente depois da pandemia, né, com o home office, é a discussão sobre excesso de reuniões, né, porque, sei lá, tem reuniões que tem um conceito muito simples, né, que é, sei lá, daily, que várias empresas aplicam, né, que geralmente é uma reunião que originalmente foi desenhada para você fazer em pé, né, porque era pra ser uma reunião de 10 minutos. Só que cada vez mais as pessoas falam, né, você vai marcar alguma coisa, o calendar da pessoa tá cheio, né, as pessoas estão mais atribuladas. Isso virou um tema real, assim, e também qual que é a sua visão sobre isso? O que que você consegue contribuir sobre esse tema? Eu acho que as pessoas têm que fazer reuniões quando as reuniões são necessárias, né? Então tem uma certa reuniões com uma frequência, que são reuniões de alinhamento de time, eu acho que são normais, né? Acho que sempre foi feito e continuam sendo feitas, né? Acho que o importante é que as reuniões tenham ata, que tenham um objetivo, que tenham uma resolução, né? Que se eu participo de muitas reuniões, às vezes a reunião está marcada para 45 minutos, não tem assunto para 45 minutos, interrompe antes e devolve o tempo para as pessoas, né? Eh, a reunião é uma forma de fazer 2 pessoas conversarem para resolver algum assunto pendente, né, ou para planejar algo. Então eu não tenho nada contra reuniões, eu tenho problema com reuniões em excesso, reuniões que duram mais do que deveriam, tá. Eu entendo essas fórmulas, fazer reunião de pé, eu não sou um adepto, tá. Eu acho mais confortável fazer sentado, mas entendo quem faça também, entendo que é uma forma de mostrar: "Olha, essa reunião só vai durar o tempo necessário para resolver o problema, não vai durar 1 minuto a mais, porque ninguém quer ficar de pé aqui". Então tem todas essas fórmulas, né, as pessoas tentam fugir da das agendas super engessadas. Por isso que uma das coisas que você realmente perguntou sobre o modelo híbrido e estar presencialmente, muitas vezes ajuda, porque você pode passar na mesa de alguém, resolver uma coisa que você pode resolver em 5 minutos. Se você tivesse num modelo totalmente remoto, você teria que marcar uma reunião, tá. E você não vai marcar uma reunião de 5 minutos, normalmente você vai marcar uma reunião de 15 ou 30 minutos, então ocupa um espaço da agenda que normalmente não é usado, né. Perfeito. Acho que para trocar um pouco de tópico aqui, batendo na tecla que você citou antes, que é IA, né? Eu acho que, como você falou, né, que vocês têm muitos cursos hoje na prateleira sobre inteligência artificial, a grande bola da vez. Acho que, assim, todos os executivos que a gente trouxe aqui tinham alguma coisa para falar de IA ou estavam usando IA de alguma forma. Queria lhe perguntar, assim, uma habilidade que deve ser essencial nesse futuro breve, nos próximos anos? Tipo, todo profissional deve saber usar a IA de alguma forma na sua aplicação e também como que vocês dentro do LinkedIn usam inteligência artificial, né, dentro da plataforma. É interessante porque, eh, eu acho que à medida que você vai usando IA, você vai descobrindo formas de usar a inteligência artificial para te ajudar no seu trabalho. Então, por exemplo, às vezes eu participo de reuniões que eu não posso acompanhar, a reunião inteira, depois eu faço com o Copilot, faço um resumo da reunião e só leio, eh, o que foi resolvido na reunião, não leio, não participo da hora inteira de reunião. Ou às vezes saio de férias e quando eu volto tenho centenas de e-mails e peço para a IA me ajudar a resumir o que eu perdi de relevante em threads infinitos de e-mails que às vezes eu recebo, tá. Me ajuda a fazer apresentações, me ajuda a consolidar relatórios. Então, para cada pessoa tem uma finalidade diferente. Tem gente que está gerando vídeos e fotos o dia inteiro, né, com o IA para a área de animação, para a área de publicidade. Então, eu acho que o que vai acontecer, cada vez mais a IA vai ser incorporada no trabalho das pessoas e vai ajudar elas a eliminar trabalhos repetitivos, eliminar trabalhos que podem ser realmente substituídos pela máquina, né. E vai dar mais tempo para as pessoas, para os profissionais, poderem executar tarefas mais nobres. Então você pega, por exemplo, dentro da nossa plataforma, recrutadores. Eles têm um trabalho importante de buscar os perfis, de mandar mensagens para os candidatos, de fazer o alinhamento do horário da entrevista e tem um trabalho bastante tem uma muitas, rotinas e muitas tarefas que têm que ser executadas antes dele estar frente a frente com o candidato, tá. Então muitas dessas funções podem ser substituídas por IA, aumentando a produtividade do recrutador e aí ele pode usar esse tempo dele para fazer coisas que ele acha mais importante nessa relação com o candidato, que é conversar, explicar a missão da empresa, os objetivos e assim por diante. E não ficar preso em tarefas que são repetitivas, né. Perfeito. E o como você acha que vai ser essencial saber usar IA no ano que a gente está, nos próximos anos? Eu acho que como em todas as áreas, depende da função específica que o profissional tá. Eu acho que usar IA
as pessoas vão começar a usar e já estão usando, né. Então todas as ferramentas já estão disponíveis na por aí, né, nas plataformas, né. Eu uso bastante o ChatGPT, eh, e você vai usando. Então é muito fácil de você começar a usar e você começa a ver vantagens. Tem gente que, por exemplo, vou fazer uma viagem, me ajuda, vou ficar 5 dias em Santa Catarina, me ajuda a fazer minha mala. Uhum. Parece óbvio, mas, te economiza 10, 15 minutos você preparar a sua lista, tá. Quero fazer uma viagem, me ajude a decidir meu roteiro. Tem desde das coisas mais, pessoais, às coisas mais profissionais. Então eu acho que existe uma tendência que a maior parte dos profissionais nos próximos anos vai usar de alguma forma IA no seu trabalho. É uma mudança tão grande, a gente acredita, como foi o lançamento da internet, como o surgimento da internet, ou como foi o lançamento dos celulares, que realmente mudou a forma como as pessoas vivem, né. Então, eu acredito muito que vai ser um fator de mudanças muito fortes. Perfeito. E, no geral, assim, acho que a gente tem até visto as pessoas falam muito sobre, que, né, geralmente tem pessoas que têm medo de emprego serem extintos e tudo mais, mas, assim, tem uma discussão que é justamente o lado contrário, né, que alguns cargos surgem também, né. Que tipos de tanto falando sobre quanto não, né, que tipos de cargo você diria que são promissores e quais empregos que devem surgir nos próximos 5, 10 anos, dado o momento que a gente está hoje? Muitos dos empregos que existem hoje não existiam 10 anos atrás, né. Então, pilotos de drone profissionais, especialistas em cybersecurity, analistas de rede social, essas profissões, alguns anos atrás, não existiam, tá certo? Então, eu acho que outras profissões ainda vão surgir. O que está acontecendo muito, o que o LinkedIn analisou, é que daqui até 2030, 65% das habilidades necessárias para os trabalhos vão mudar. Então, assim, muito do que eu sei hoje não vai ser muito relevante nos próximos 5 ou 6 anos, né. Então eu tenho que adquirir novas habilidades. Então, o que a gente tá vendo hoje no mercado, você pensar o que está acontecendo hoje, tem um aumento do número de vagas abertas para profissionais que sabem IA de alguma forma, tá. Então, assim, a gente compara o número de vagas abertas no LinkedIn que tem a palavra IA hoje versus o que tinha 2 anos atrás, é exponencial o crescimento. Agora, significa que são todos especialistas em inteligência artificial? Não. São pessoas que às vezes utilizam o IA para poder aumentar a produtividade do seu trabalho. Então, isso aqui vai afetar advogados, vai afetar médicos, vai afetar analistas de marketing, analistas contábeis e assim por diante, tá? Vai afetar todo mundo. Então, é um caminho que tem que seguir. A gente está vendo, por exemplo, quando você pega o mercado atual do Brasil, eh, a gente está vendo uma abertura maior de vagas em algumas áreas que não estão relacionadas somente com IA. Então, sustentabilidade é uma área que está em crescimento, hospitalidade, turismo está em crescimento, saúde está em crescimento e tecnologia sempre, tá? Então, são áreas que às vezes você tem uma demanda maior por funcionários do que ofertas, né? E às vezes tem discrepâncias regionais também. Os funcionários estão num estado e as empresas que estão contratando estão em outro, tá? Então, tem um pouco de tudo. Perfeito. E no, ainda nesse tema, né, acho que você citou ali aquelas habilidades no começo, né, quando a gente estava falando sobre habilidades profissionais, acho que esse é um tema que ganhou bastante fôlego no mundo corporativo e o pessoal discute também, né, a habilidade de você lidar com colegas, de comunicação não violenta e tal, várias coisas que o pessoal chama de soft skills. Hoje, quais que são as soft skills mais demandadas e mais valiosas para um profissional? Eu acho que saber lidar com diversidade. Então, e diversidade de todos os tipos, né? Eh, Comunicação, criatividade e resolução de problemas. Talvez essas 4 sejam as mais buscadas. E muita gente falava assim: "Não, a pessoa é contratada pelo LinkedIn e é demitida pelas coisas que ela faz em outros lugares", né. Às vezes, muitas das demissões que a gente vê são causadas por problemas que são mais relacionados em relação entre pessoas do que falta de uma habilidade específica, que às vezes você pode desenvolver no trabalho, num curso, ou o que seja, né. Mas problemas de relacionamento, problemas de mau comportamento, pessoas que levam tudo muito no coração, participam de uma reunião e a sua ideia não é aprovada e aquilo lá vira uma inimizade, ou não saber se comunicar, não saber dar um feedback decente, não saber liderar, são problemas muito difíceis de serem resolvidos se não forem cuidados, né. Então, hoje quando você vê as empresas, elas dedicam muito mais uma preocupação muito maior
em verificar que aquele candidato, aquele profissional está alinhado à forma como aquela empresa atua, como que é a cultura daquela empresa, não somente se preocupando se a pessoa sabe exercer a parte técnica, né. Perfeito. E falando sobre perfis, né, acho que assim, dos executivos que a gente trouxe aqui, né, ah, vários tinham perfis muito diferentes, né, modelo de gestão diferente, acho que às vezes não necessariamente um é pior ou melhor do que o outro, né, só modelo de gestão, o jeito que a pessoa vê o mundo, tem muito a ver com o background da pessoa, né, então às vezes o cara é engenheiro, outro cara vê mais das finanças, cada um tem um jeito de fazer gestão, mas assim, existe um perfil de líder que você acha que está em ascensão ou quais características que você destacaria que um profissional que quer liderar hoje, nos próximos anos, tem que ter para ser um bom gestor? Não só CEO, né, mas acho que ter um cargo de gerência ali. Eu acho assim, tem um lado que é o lado técnico, tá. Apesar de eu ter falado que o lado técnico não é o único, ele é importante, tá. Um bom gestor tem que ter conhecimento da indústria que ele está, dos problemas da competição, ele tem que estar muito antenado com tudo que está acontecendo naquele ambiente, para poder ser um líder, bem-sucedido, né. Quando você olha para eu vejo líderes muito bons que conversam comigo, que têm características muito únicas. Então, assim, eles olham para fora da empresa, então eles são bons representantes da empresa da porta para fora. Então eles conseguem mostrar quem eles são, como eles pensam, eles são muito transparentes. Eh, eu acho que essa é uma grande virtude. E da porta para dentro, eles são, assim, têm uma característica de empatia com os funcionários muito grande, tá. Então, aquele modelo muito hierárquico, muito rígido, muito portas fechadas, eh, eu acho que eu particularmente não acredito tanto mais nesse modelo, tá. Eu quando comecei minha carreira, eu trabalhei na indústrias mecânicas, e era muito distante o a relação entre um funcionário e a liderança. Você nunca via eles, não sabia o que eles pensavam. Quando via alguém, era uma sala muito longe, assim, era muito separado. Hoje, quando você entra no LinkedIn, outras empresas, você vai ver que tem muito menos símbolos de hierárquicos, de quem é o chefe e quem não é. Todo mundo tem a mesma mesa, todo mundo tem o mesmo tipo de serviço. Eh, acho que são empresas mais homogêneas, e essa homogeneidade, essa transparência, essa abertura permite, acho que, um fluxo de informações e de conhecimento melhor na empresa. Perfeito. E para além do que acho que seria a visão do líder, né, do que é a praxis dele de todo dia, que tipos de medida dá para adotar para ter essa certa horizontalidade do tipo, o que que a empresa pode ter dentro da cultura para propiciar um ambiente desse jeito? Eu acho que começa da liderança, né. Então, assim, algumas dessas diretrizes, você pode falar, você vai colocar no PowerPoint ou no papel, as pessoas têm que incorporar e têm que viver isso aqui, né. Então, se você tem líderes que acreditam nisso e querem implementar, e normalmente eu acho que tem que ser de cima para baixo, né, mas não vai começar isso aqui a partir da base da organização, ela tem que começar o exemplo dos líderes. Se os líderes são acessíveis, se os líderes se comportam de uma forma que eles se relacionam com todos, em que eles, têm essas políticas de portas abertas, eu acho que isso tende a difundir na organização. E quanto mais você falar e deixar isso publicado, quais são suas políticas, quais são seus valores, mais facilmente isso aqui é compreendido pelos funcionários. Então, no LinkedIn, nós temos vários valores que são compartilhados com todos, que é eh, humor, ou seja, não leve tudo tão a sério, relações são importantes, diversidade é importante, os usuários do LinkedIn em primeiro lugar. Então, a gente tem isso escrito em vários lugares e é muito repetido para que todo mundo saiba por quais valores a gente norteia a empresa, né. Perfeito. Você tocou nesse ponto de diversidade, acho que é um tema que ganhou fôlego muito, assim, nos últimos anos, né, acho que cada vez ganha mais fôlego. A gente tem algumas mudanças de diretriz de algumas empresas, mas no geral é um tema que ganhou muita atração nos últimos tempos. Só que acho que sempre que esse tema vem para a pauta, fica aquela discussão do tipo, poxa, quantas empresas conseguem tirar isso do papel, o quanto, né, isso se traduz de fato em impacto mesmo, seja impacto social, seja impacto nos resultados. Então acho que assim, para citar aliás uma das edições anteriores aqui do programa, a gente trouxe há algumas semanas atrás o Gustavo Werneck, que é CEO da Gerdau hoje, e quando ele foi falar sobre diversidade, ele não falou só aquelas coisas super genéricas, né, do tipo, poxa, a gente tem X funcionários mulheres ou coisa assim. Ele falou, poxa, a gente consegue conectar isso com os resultados, porque
No geral, a gente percebeu que o perfil da funcionária mulher que atua em algumas áreas é mais cauteloso do que o funcionário homem. Então a gente tem menos acidentes quando a gente tem mais mulheres. Então a gente conseguiu aplicar conectar a diversidade com os resultados da empresa e não ser uma coisa de, poxa, é bonito de a gente colocar nas nossas redes sociais e Hum. acabou, assim. E ele perguntar, assim, o quanto as empresas, principalmente empresas brasileiras, né, aqui da América Latina, que é para onde você está direcionado, assim, elas estão conseguindo tirar isso do papel e também se você tem algum exemplo de alguma ou de algumas companhias que você acha que tem bons exemplos de diversidade que trouxeram também resultados para a empresa e que tiveram impacto social. Acho que a diversidade é uma jornada, né. Assim, e quando eu vi um estudo da McKinsey de alguns anos atrás, em que eles mostravam que empresas que tinham uma maior diversidade tinham resultados melhores, tá. Então, não é diversidade pela diversidade ou por ser corretamente, o que é feito que é correto para a sociedade, mas também com benefício financeiro das empresas, né. Quanto melhor a sua empresa da porta para dentro reflete a sociedade da porta para fora, mais chance você vai ter de desenvolver produtos, serviços que estão adequados para a população em geral, né. Então, isso aqui é um lado muito bom. Se pegar pelo LinkedIn, eu vou dar o exemplo da nossa empresa em particular, nós temos uma atenção muito grande de diversos tipos, tanto com relação à raça, quanto com relação a grupos LGBT, com relação a pessoas com deficiência, com pessoas mais velhas. Nós temos grupos de afinidade que cuidam de que esses grupos sejam não só, façam parte da organização, mas sejam, parte integrante e com pertencimento dentro da organização, né. Então, que tenham voz, que sejam ouvidas, que representem realmente a diversidade que existe na sociedade brasileira, né. Então, quando você pensa Brasil, o Brasil é muito grande e o Brasil tem de tudo, né. Então, assim, são milhões de empresas, tem várias empresas que têm níveis diferentes de maturidade nessa área, mas é uma longa jornada, né. Perfeito. E qual que você diria que seriam, acho que, os principais erros ou as principais barreiras para as empresas que querem ter boas metas e bons resultados em termos de Eu diversidade? acho que muitas vezes não sabem como fazer, tá. Então assim, eh, falar que você quer fazer criar diversidade, tem profissionais que podem ajudar com isso, tem cursos que podem ajudar com isso, que podem te tirar vieses, podem te tirar baias que eventualmente existam naquela empresa, tá. Então, voltando ao LinkedIn Learning, nós temos centenas de cursos dessa área, tá. Então, de integração de pessoas, de ter políticas diversas. Então, eu acho que começa por, eh, aprendizado, começa por conscientização da liderança, começa por implementar e saber que isso aqui às vezes demora, tá. Então você pega, por exemplo, ontem eu estava numa conversa sobre mulheres em liderança. O Brasil evoluiu muito nisso aqui, mas ainda está muito longe de onde poderia estar, né. Existem problemas de mulheres que voltam da licença maternidade e o emprego não está mais lá, né. Ou não conseguem mais crescer depois da maternidade. Tem profissionais, e eu participo de vários grupos, profissionais mais velhos, 45 mais, 50 mais, que não conseguem se realocar. Então, quando a gente pensa em diversidade, tem N problemas, de idade, de etarismo, de raça, de homem e mulher, de gênero, tem de tudo, né. As sociedades são complicadas e essa complicação se reflete dentro das empresas também, né. Perfeito. Você citou essa discussão, né? Acho que esse tópico especial da idade, né? Do etarismo, ele ganhou bastante força recentemente. A gente tem cada vez mais assim, a gente vê até alguns casos que são muito crassos, assim, às vezes eu lembro que teve um caso de uma empresa que teve um e-mail vazado, assim, que estava rejeitando um candidato único e exclusivamente por conta da idade. E é isso, eu lembro que virou uma discussão muito grande, eu até vi alguns posts dentro do LinkedIn sobre isso. E assim, muitas vezes são profissionais simplesmente mais sêniores e que algumas empresas têm esse certo preconceito de rejeitar pura e simplesmente pela idade, sem sequer às vezes considerar o candidato. Ah, assim, qual que é a sua visão sobre esse tema e como que as empresas podem lidar melhor com isso? Porque algumas empresas acabam tendo, às vezes, uma cara mais júnior, né? Funcionários mais jovens por estar em alguns setores e tudo mais. Eu vivi na pele, tá, então eu quando tinha 47 anos não passei num processo, porque eu era muito velho para o cargo, tá. E me machucou, né, porque eu posso conquistar uma habilidade nova, consigo fazer um curso, consigo desenvolver, mas a idade eu não consigo mexer, né. Isso aqui faz parte de mim, né, assim, esse sou eu, e quando eu fui rejeitado por causa disso, para mim foi um baque. E assim como eu, são milhares de pessoas, tá. Então, é muito doído e eu acho que tem um trabalho
de conscientização. Eu tento fazer uma parte disso aqui, dentro da minha voz, do que eu posso falar sobre isso. Muita gente está falando sobre esse assunto e eu acho que a sociedade está envelhecendo. Então, as pessoas estão vivendo mais. Se a idade limite para as pessoas poderem trabalhar 45 anos, o que que vai ser dessas pessoas, né? O que que vai ser do mercado de trabalho? E esse trabalho conjunto entre diversas idades, trabalhando junto, ele agrega. Então, assim, ele traz muitos benefícios para a empresa. Desde a da visão do mais jovem até a visão do mais velho que às vezes já passou por experiências que podem ajudar alguém que não passou, tá? Então, essa mistura é bom, né? Integração é bom, ter diversos estilos, diversos pensamentos. A não homogeneidade é boa, né? Perfeito. E ainda nesse tópico de diversidade, né, dentro do que você pode falar, tem algum caso ou alguma empresa que você acha que é benchmark nesse tema, ou algo que você viu que você gostaria de citar, que acho que é relevante, que serve de exemplo? Não vou citar uma porque eu vou esquecer sempre alguém que vai ficar chateado, tá? Mas tem muitas empresas que têm foco muito grande em criar equipes diversas, né? Então, eu vejo que apesar da gente ter casos ruins no Brasil, nós também temos casos aqui que são usados pelo mundo inteiro como referência, tá? Então, o Brasil é um país que se preocupa bastante. Inclusive, a gente fez uma pesquisa final de 2024 com C-levels no mundo inteiro. E os executivos brasileiros, eles têm uma preocupação com diversidade até maior do que fora do Brasil, tá. Então, os executivos brasileiros entendem, em sua maioria, da importância de ter, a diversidade implantada em suas empresas, tá. Então eu fiquei até bastante positivo com o que eu vi nessa pesquisa. Perfeito. E o que eu ia perguntar, para a geração Z, esse tema de diversidade e ESG também é uma prioridade mais do que para gerações anteriores? E também o que que você destacaria que eu acho que é qual que é a marca do Gen Z que está no LinkedIn hoje, que trabalha, que está entrando no mundo corporativo? Eu acho que a marca, se você pensar nessa nova geração, é uma preocupação com o trabalho, mas uma preocupação que a minha vida não é somente o trabalho, tá? Então, quando você pega as gerações baby boomers, millennials, etc., o trabalho era parte única ou talvez principal ou quase única da vida, né? E hoje acho que tem uma preocupação diferente em fazer com que o trabalho seja importante, mas não seja a única coisa, né? Então, eu acho que esse é um dos fatores. Eu acho que o alinhamento entre o que essa geração espera versus o que as empresas podem oferecer e como elas se portam em termos de missão, de visão, de valores, etc., é mais importante para essa geração do que eram para gerações mais antigas, tá? Então, há 20, 30 anos atrás, a preocupação número um de um funcionário quando ele entrava numa empresa era saber se a distância era razoável, se tinha alguma chance de crescimento e se o salário dava para pagar as contas, tá? Não que esses fatores não sejam relevantes hoje em dia, mas hoje tem uma preocupação maior com outras coisas. Que tipo de serviço essa empresa presta? Qual que é a cabeça desses executivos? Como eles se posicionam em relação a problemas da nossa sociedade, tá? Então você vê, na época da Covid aconteceu bastante, né? Muitas empresas que não se portaram de forma que foi bem aceita pela sociedade pagaram os preços, né? Porque não era nem uma questão do produto em si, era uma questão de como aquela empresa lidava com uma situação na sociedade, né. Eu acho que essa é uma característica da geração Z. Agora, sempre que a gente fala, né, você vai ouvir nas conversas, a geração Z gosta de trabalhar, eu acho que gosta, eu acho que assim, a geração Z é uma geração muito grande, a gente que precisa trabalhar, a gente que tem que pagar contas, gente que vai para empregos que mesmo que não está alinhado com a missão, porque precisa ganhar ah, o dinheiro do mês, tá certo? Então, eu não tenho essa fantasia toda sobre essa geração ser tão diferente. Tem características diferentes, mas é um mercado muito competitivo, é um mercado em que as pessoas precisam trabalhar e estão indo para o pau, sabe? Estão indo para o que precisa, sabe? Perfeito. E eu queria perguntar ainda sobre liderança, né? Você sente que tanto diversidade quanto ESG, essas coisas todas, elas hoje são mais prioridade do que antigamente? Ou ainda é uma pauta meio secundária, assim? As pessoas estão pesando mais isso na hora de tomar decisões? Eu acho que estão pesando muito mais. Eu acho que talvez em alguns momentos, quando começa a crise a bater mais perto, talvez a preocupação diminua um pouco, tá? Então, executivos brasileiros, eles estão um pouco talvez um pouco menos preocupados ou estão vendo menos correlação entre performance e sustentabilidade, tá. Então, do que vinham antes. Mas eu acho que são assuntos ainda muito relevantes e você
Você pegar pela quantidade de artigos que saem no LinkedIn, que é um parâmetro para ver, isso tem crescido bastante também. Perfeito. E voltando à sua resposta anterior, você falou daquela coisa de relação com o trabalho, acho que esse é um ponto bem relevante, né, de como as pessoas balanceiam o, né, trabalho com outras áreas da vida. Eu acho que é uma mudança cultural e eu acho que a gente até abordou isso com, por exemplo, a gente trouxe aqui o atual CEO quem chefia a operação da Wall Hub, né, da Gympass, antiga Gympass, né, aqui no Brasil, na América Latina, e a discussão foi muito em cima disso, né, que, poxa, hoje, ele que trabalha com atividade física e tudo mais, isso virou uma pauta, as empresas conectam isso com performance, que é uma coisa que você não via, sei lá, na década de 70, 80, 90, que, tipo, aquela coisa de falar que você precisa ficar 12, 14 horas no escritório para performar mudou para um profissional que balanceia outras áreas da vida, assim. Os números que, assim, como é que vocês do LinkedIn enxergam isso? Se a cara do novo profissional ela é de fato essa? E se de fato, acho que a grande discussão é a performance também, né? Se de fato uma pessoa que gasta mais tempo na academia, com hobby, etc., consegue ter uma performance igual ou melhor do que a pessoa que é mais workaholic, aquele perfil que é um pouco, talvez um pouco mais obsoleto. Eu não tenho uma métrica específica para isso, mas eu acho que tudo que é balanceado é melhor, né. Então, tudo que é em excesso, você pode fazer um excesso por um período, mas você não aguenta fazer por muito tempo, né. Quando eu até comentava, quando eu comecei no LinkedIn, contar o meu caso aqui, né. Quando eu comecei, eu trabalhava 13 a 14 horas por dia, 6 dias por semana, tá. Então, sei lá, quanto dava, 80 horas por semana? Precisava, né, precisava. Mas depois chegou um certo momento que talvez não precisasse mais nesse nível, né. Então, assim, eu não acredito tanto que você tem que fazer uma regra tão fixa na sua vida, né, de fazer: "Vou trabalhar 40 horas semanais nesse", né, e porque 41ª eu tenho que fazer outra coisa. Eu acho que tem épocas da vida do seu trabalho que às vezes você tem que fazer um stretch, tem que empurrar um pouquinho mais. E tem outras que você pode ter um momento um pouco mais calmo, trabalhar até menos do que as 40 horas eventualmente, tá. É um pouco como eu lido, tá. Então eu tento balancear, eu tento trabalhar 9 horas por dia, não mais que isso. Tem vezes que eu preciso trabalhar mais, tem vezes que eu trabalho um pouco menos. Tento balancear com esportes, com lazer, com livro, com streaming, com outras coisas, porque eu acho que no meu pra mim, em particular, isso me ajuda a ser mais produtivo. Eu conheço pessoas que trabalham 13, 14 horas por dia e estão felizes, tá. Então esse não é um problema para elas, tá. Então quando você fala work-life balance para elas, não significa que elas vão trabalhar 8 horas, significa que elas estão vivendo uma forma de vida que está adequada para o padrão delas, né. A gente tem bastante atividade de wellness na nossa empresa, desde, eh, serviços de massagem, a gente tem serviços de programas de corrida de rua, a gente tem, programas de caminhada, de saúde mental e assim por diante, porque a gente acredita realmente e que ajuda, né, ajuda na produtividade. Agora quanto exatamente eu não sei te dizer. Perfeito. Você tocou nesse ponto de X horas trabalhadas por semana e tudo mais. Eu acho que um dos tópicos, aliás, que fica bastante em discussão no mundo corporativo é justamente o quanto você trabalha por semana, o quanto isso está correlacionado com saúde mental e tudo mais. Eu acho que assim, a palavra burnout aparece cada vez mais, é uma discussão cada vez mais nas empresas. Você diria que esse talvez seja o grande problema do momento, isso do burnout, principalmente com o mundo digital, né? Que é difícil você se desconectar 100% do trabalho. Eu acho que está menos relacionado só com o número de horas, está mais relacionado com as dinâmicas de trabalho, né. Então, com uma pressão excessiva, com cobranças excessivas, com trabalhar com coisas que você não gosta, né. Se você está fazendo uma coisa que você gosta, você pode fazer muitas horas feliz. Se está trabalhando com uma coisa que você não gosta, 1 hora é inferno, né. Então, eu acho que os problemas de saúde mental que estão ocorrendo com bastante frequência agora, estão muito relacionados não somente a essa quantidade de horas. Talvez essa seja uma visão muito simplificada, e está mais relacionado com o tipo de trabalho que é feito, né, com a cobrança, com o tipo de eu vou te falar, tem outra coisa que as pessoas normalmente elas falam muito sobre a empresa, né, minha relação com a empresa, em 90% dos casos é a relação com o chefe, tá. Então, o que você chama de empresa, para um é o chefe A, para o outro é o chefe B. Se a sua relação com o seu chefe não é boa, não é produtiva, é um caminho perfeito para você ter um estresse, tá. Então, quando você vê que a pessoa você saiu da empresa X, ela não saiu da empresa X. Na maior parte dos casos, ela saiu do chefe daquela empresa, tá. Então, essa é uma relação muito vital, tá. Então, é uma das áreas que eu vejo que causa mais estresse e burnout nos funcionários.
Perfeito. E o que que você diria que é importante para as pessoas levarem em consideração na hora de evitar problemas, assim, tanto do lado da empresa quanto do lado do funcionário, assim, o que que a empresa pode fazer, de, sei lá, ter benefício e tudo mais, e também o que o funcionário pode ter para evitar burnout, evitar estresse, evitar esse tipo de problema. Eu acho que sempre é uma coisa que eu não sei se existem tantas dicas, né, assim, uma das coisas que eu acho que é importante é tentar se colocar no lugar do outro, tá. E tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então muitas vezes você, tem uma reação a uma fala, a um e-mail, a alguma informação que chegou para você, às vezes desproporcional ao que realmente aconteceu. Eh, você tá em po as pessoas estão em ponto de bala, elas estão em ponto de antagonismo. Então se você se coloca no lugar do outro e tenta ver por que que aquilo lá aconteceu daquela forma, será que tem uma parcela minha de culpa nisso aqui? Será que eu posso fazer do meu lado algo para ajudar no relacionamento? Eu acho que já ajuda, tá. Acho que talvez a palavra seja empatia, tá. Ser mais empático com o outro, pensar, se colocar no lugar do outro e tentar ver como que aconteceria se fosse uma situação inversa, né. Então, eu acho que aquela frase, né, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, é um bom caminho, né, para diminuir um pouco as animosidades, né. Perfeito. E pra gente trocar um pouco de assunto aqui, assim, caminhar pro final também, eu ia perguntar, acho que assim, como a gente falou bem no começo da entrevista, né, a plataforma ela virou né, tem uma base de usuários muito grande, além dessa coisa de achar o trabalho, tem essa coisa de, né, de ser uma rede social mesmo, de fórum de discussão, e vocês têm essa coisa de, como qualquer rede social, né, premiar quem tem mais relevância, mais autoridade, quem gera engajamento lá. Primeiro, só por curiosidade também, há quanto tempo vocês têm essa política dos top voices e o que que uma pessoa que quer ter mais expressão no LinkedIn ela precisa ter? Como é que vocês premiam quem cria conteúdo para publicar no LinkedIn? Eu não sei exatamente quantos anos tem, talvez 8, tá, não tenho, pode ser 8 ou 10, tá. O programa Top Voices, ele é coordenado pela equipe editorial, que é uma equipe separada do LinkedIn, que não está relacionado diretamente com a minha área. São jornalistas, são editores que analisam as atividades de usuários, e quando eles acreditam que um usuário ele tem conhecimento do assunto, ele posta com regularidade, o conteúdo é de alta qualidade, eles têm a capacidade de decidir se essa voz deve ser amplificada ou não. Eu acho que mais importante do que receber o título de Top Voice, tá, a pessoa ser ativa. Então, assim, não é tão importante você ser um Top Voice, mas é importante você participar da rede, compartilhar, escrever coisas sobre as quais você entende. Tem muita gente que participa da rede que não quer escrever. E não é obrigatório, não é um must você escrever na rede. Você pode acompanhar o que outros escrevem, comentar o que outros escrevem, nem todo mundo tem essa habilidade. Mas o que acho que é importante é escrever sobre o que você entende. Então, se você é uma pessoa que entende sustentabilidade, escreva sobre isso, né? Compartilhe suas ideias sobre isso. Escreva de forma respeitosa, escreva de forma que contribua para que pessoas que leiam consigam aprender algo, consigam se desenvolver na sua carreira. E eu acho que é isso que faz. Na época da Covid, a gente, eh, muitos dos nossos novos top voices na época eram enfermeiros, eram médicos, infectologistas que estavam na linha de frente, entendendo o que estava acontecendo. E a gente queria, o time editorial queria divulgar informações que fossem confiáveis para agregar valor para nossa base de usuários, né. Então, era um momento, eram pessoas que escreviam sobre algo que era relevante para aquele momento e que tinha uma voz que deveria ser ouvida. Então eu acho que é esse a filosofia desse time. Perfeito. E para além dos top voices, assim, acho que assim, para qualquer rede social você acaba tendo especialistas, as pessoas acumulam know-how de como aquilo funciona, você tem meio que um playbook ali, né, um padrão ouro para algumas atividades. Então, sei lá, eu que gravo vídeos aqui todo dia que a gente distribui, inclusive no LinkedIn, mas distribui também no Instagram, no Shorts. Os vídeos curtos tem aquelas regrinhas do tipo, poxa, você tem geralmente 3 segundos por conta do modelo de feed para chamar a atenção da pessoa, você tem que ter uma edição mais dinâmica, você tem que falar um pouco mais rápido. Para quem quer começar a produzir conteúdo no LinkedIn, ampliar sua rede e tudo mais, o que que você diria que tá em alta? O que que essa pessoa precisa ter para atrair mais gente, para chamar mais atenção dentro do LinkedIn? É um pouco do que eu faço também como executivo do LinkedIn, tá. Então eu tenho uma regularidade, vou falar algumas palavras mágicas aqui, tá. Eu acho que uma delas é regularidade, então não é fazer um post hoje e outro daqui a 6 meses, tá. Então as pessoas esperam ouvir sua voz com uma certa frequência. Essa frequência pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez a cada 15 dias, pode ser 3 vezes por semana, tá. Mas assim, a regularidade é uma coisa importante, né.
Eu, por exemplo, vario formatos, tá? Às vezes eu faço enquetes, às vezes eu faço posts, textos curtos, textos longos, vejo coisa que está acontecendo no ambiente na sociedade que eu posso comentar. Faço muitos vídeos, tá? Eu acho que os vídeos é uma coisa bastante em crescimento. Falo sobre coisas que eu acho que eu entendo, tá? Então, assim, não falo sobre tudo. Falo sobre a carreira, falo sobre profissões, falo sobre as áreas que eu acredito que eu tenho mais conteúdo para compartilhar. Se eu for fazer um vídeo, às vezes eu lembro que tem que ter a legenda, que tem que ter, são coisas mais táticas, né, mas são pessoas que às vezes estão vendo no celular e não estão podendo ligar a voz, então tem que ter uma legenda para ele poder ler o que está escrito, tá. Então tem muitos coisas mesmo no LinkedIn, se você olhar como dentro dos nossos posts, como fazer conteúdo de qualidade, vai ter lá, tá. Eh, mas eu acho que tem que começar a usar. Eu acho que tem que começar a fazer. E para finalizar, eu acho usar as métricas, tá. Então se você tem que ver se seus conteúdos estão chegando nas pessoas que você quer. Então, se seu conteúdo não está chegando na forma adequada, as pessoas não estão correspondendo, não tá tendo relevância, talvez você tenha que mudar o formato, né. Então usar as métricas para direcionar o trabalho também. Perfeito. E para fechar aqui a nossa entrevista, a pergunta que a gente sempre faz para quem senta aí na sua cadeira, qual que foi, o seu melhor e o seu pior dia como diretor do LinkedIn? Pergunta difícil essa, É né. sempre difícil. É. Você não é o primeiro a falar que é uma pergunta difícil. Acho que eu tive muitos momentos muito bons, tá. Eu acho que quando eu entrei foi uma alegria para mim entrar, tá. Então, dentre os grandes momentos que eu tive, foi quando eu comecei meu primeiro dia na plataforma. O LinkedIn era uma sala de 9 metros quadrados, a gente tinha 5 milhões de usuários, pouquíssimos clientes no Brasil, e foi bom do ponto de vista que foi muito desafiador. Antes que eu tinha muitas dúvidas se realmente a plataforma ia crescer quando eu comecei em 2012. Quando eu acho que eu tive alguns grandes momentos, tá? Quando a gente bateu 50 milhões de usuários, que foi uma marca muito importante. Quando eh, a gente teve uma penetração muito grande em quase praticamente todas as grandes empresas brasileiras estavam usando o LinkedIn. Teve grandes momentos quando, por exemplo, grandes executivos de empresas chegavam no LinkedIn e falavam assim: como eu faço para ter meu melhor perfil aqui dentro? Quando no começo da minha carreira no LinkedIn, muitos dos executivos falavam assim: eu não quero ter um perfil no LinkedIn porque eu não estou procurando emprego. Tá? Então eu acho que essa sensação de ter contribuído para o LinkedIn passar de ser uma plataforma de 5 milhões de usuários e pouquíssimos clientes para 85 milhões de usuários e milhares de clientes no Brasil, é, é muito grande. Agora eu me lembrei de uma outra coisa que foi muito marcante para mim, que são vários e acontecem muitas vezes, quando pessoas falam assim: consegui meu emprego pelo LinkedIn. E me dão os parabéns e me agradecem, tá? Não que seja um mérito meu, mas assim, fico feliz de ver que pessoas que às vezes estavam num momento difícil e criaram seus perfis e se conectaram a empresas e fizeram o que a gente pede para fazer, conseguiram mudar a carreira delas, tá? Então muita gente fala assim: minha vida mudou depois do LinkedIn, tá? Então eu acho que tem essa satisfação que não está relacionado com o lado monetário, com o lado de reconhecimento profissional, é ver que a gente está ajudando profissionais a crescerem. Perfeito. E qual que seria o seu pior ou os seus momentos ruins? Ou Momentos de ruins todo desafios? mundo tem, né? Então acho que assim, eles não podem ser muitos, né? Então assim, é um feedback negativo, é um e-mail que você acha que poderia ter sido escrito de outra forma por um líder, é, é um contrato que não é assinado. Então assim, tem vários, tá? Então num trabalho, no meu como qualquer outro, nem todos os dias são muito bons, tá? Temos dias bons, temos dias ruins. Acho que o importante é saber lidar, saber ver se esses dias ruins estão sendo compensados pelos dias bons, né? Aquela expectativa de que você vai para o emprego e vai ter sempre dias bons, acho que não existe mais, né? A gente já sabe como funciona, né? Mas a maioria dos meus dias são muito bons. Então, assim, eu fico feliz com isso. Me lembro melhor dos dias bons do que dos dias ruins. Perfeito, tá ótimo. Então, Milton, muito obrigado pelo tempo e falar com a gente, viu? Eu te agradeço muito, gostei muito de estar aqui. E se alguém quiser mais dicas, siga no meu perfil no LinkedIn, eu posto bastante coisa e tem muita informação lá que pode ajudar. Até usar o meu caso, o meu perfil e como eu uso o LinkedIn como uma referência. Eu tento fazer um pouco do modelo que deveria ser seguido.
Perfeito. Brigadão. E brigadão também para você que acompanhou até aqui a conversa, que acompanhou aqui essa edição do Dinheiro Entrevista. A audiência é sempre muito importante pra gente. E, aliás, você é a pessoa que a gente mais ouve. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum feedback, algum executivo, alguma personalidade que você quer que a gente traga aqui, só deixar nos comentários ou mandar nas redes sociais da Isto é Dinheiro. Também, é claro, não esqueça de engajar, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com aquele seu amigo que você acha que ia gostar do programa. Isso ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente e também ajuda a gente aqui no nosso trabalho. Então é isso, muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.